A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Livro de Atos, no capítulo 14. Iremos ler o verso 8 ao 18. Se você não tem Bíblia, preste bem atenção na leitura. Iremos tentar ser o mais esclarecedor possível na leitura, para que possamos ter compreensão do texto. A quem tem a Bíblia, vamos juntos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, aqui está o relato, nesse livro, de algumas passagens, algumas obras, alguns encontros, algumas orientações dos apóstolos, que nos chegam através do relato de Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E aqui, irmãos, temos um milagre que foi alcançado por esse homem coxo desde a nascença. Ele não andava. Quando Paulo e Barnabé entraram em uma pequena cidade chamada Listra. E nessa cidade, irmãos, eles, assim como toda a Ásia, eles adoravam a deuses, tinham ídolos, com a influência grega das mitologias. E eles, vendo o que aconteceu com aquele homem coxo, que era conhecido de todos, eles se maravilharam
de maneira tal que endeusaram os servos de Deus Barnabé e Paulo. Veja, irmãos, que muitas das vezes o homem, quando ele alcança uma posição de destaque, quando ele alcança um dom muito excelente, ele é adorado. É assim numa igreja, é assim em um esporte, é assim na dramaturgia, é assim numa posição política e social, é assim numa profissão. Mas aqueles que verdadeiramente têm um dom muito excelente, eles o fazem não para se fazerem conhecidos, eles fazem para exercitar cada vez mais aquilo que está dentro deles. Você pega um homem muito inteligente, ele chegou àquele nível de ciência, de conhecimento, de muito estudar. E quanto mais a pessoa estuda, menos ela acredita que ela saiba alguma coisa. Então, mais ela quer estudar. E ela continua se aprofundando, conhecendo, desvendando mistérios. E assim se faz. Os grandes cientistas, as grandes mentes pensantes dos nossos tempos, dos tempos passados e também daqueles que virão após nós. Paulo, por muito tempo, buscou intimidade com o Senhor. E sobre ele veio manifestação poderosa do Espírito Santo. E Paulo, nos cultos que ele presidia, havia uma grande manifestação do Espírito de Deus, havia uma grande manifestação do Espírito da cura. Está escrito nas Escrituras que o lenço de Paulo curava. A multidão se aproximava dele e ele curava pela palavra. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo curava. Porque sobre eles havia uma grande manifestação do Espírito Santo do nosso Deus. E aqui nessa pequena cidade de Listra, aconteceu esta cura, a qual as pessoas, num primeiro momento, entenderam que se estava manifesto na presença deles um dos deuses da mitologia e quiseram sacrificar em honra a esses deuses que estavam na frente deles. Mas eles usaram isso, irmãos, não para glória própria, mas eles usaram isto para confirmar a anunciação do Evangelho de Cristo na vida daqueles homens. A história nos mostra que após esses relatos, ali naquela cidade que eles estavam, tinham muitos gentios, que são pessoas não judias. Então as pessoas era uma cidade, um grupo de pessoas locais. Então eles tinham pouca interferência dos judeus, da lei mosaica, tinham uma interferência assim, da cultura grega. E quando há essa cura, quando Paulo e Barnabé conseguem dominar aquela sociedade, aquele povo, e eles começam a ouvir o que eles tinham para dizer a respeito de Jesus, a respeito do nosso Senhor, das cidades vizinhas, veio os perseguidores, que resultou em um grande apedrejamento de Paulo, que ele quase veio a falecer. Irmãos, não foi fácil ser apóstolo. Eram muitos desafios. Era a vida dedicada a anunciar a graça.
Era uma vida dedicada a falar de Jesus. Era meses num navio, meses andando pelo deserto, onde chegava, plantava igreja, anunciava. Você não consegue convencer se você não mostrar o poder daquilo que emana de você. Então, onde chegava, tinha milagre, tinha perseguição, mas tinha vitória, tinha cura, tinha prosperidade espiritual. Essa foi a vida dos apóstolos, irmãos. Esses são os textos que nós recebemos. É um resumo muito pequeno de uma vida dedicada ao Senhor e ao Espírito Santo. E muitas das vezes, conforme relatamos há pouco, nós pedimos que você use o seu celular para dar um encaminhar a uma pessoa que esteja destruída mentalmente, financeiramente, na saúde, para que o Espírito de Deus alcance aquela pessoa. Mas o Espírito de Deus precisa de mim? Não. Mas Deus quer ver a tua adoração, quer ver o teu compromisso, a tua busca por intimidade. E nós não fazemos, e nós não compartilhamos, e nós não falamos da palavra. Não é verdade? Não é isso, irmão Bruno? Não é uma palavra que justifica o conselho e o pedido que fizemos antes, mas é a revelação, é o que acontece. Esses homens tinham uma grande manifestação do Espírito de Deus sobre eles, mas eles tinham uma vida dedicada a servir ao propósito da anunciação do Evangelho da Graça. Irmãos, e assim foi, até o final da vida, de enfrentamento em enfrentamento, mas de vitória em vitória. O Senhor nos trouxe a lembrança, esta passagem, essa cura, que foi alcançada por esse homem, nessa pequena cidade, para que o nome de Jesus, o nome de Deus fosse exaltado. E que passado tantos anos, milhares de anos é verdade, essa palavra, esse poder, essa manifestação, essa presença do Espírito Santo, ela não ficou velha. Antes, se você crer, você alcançará coisas maiores na tua vida. Irmãos, aqui está escrito em letras claras. Paulo enxergou a fé que estava no coxo. Paulo, pelos olhos do Espírito, viu aquele homem e falou: ele acredita que existe um Deus, que existe o Espírito Santo, ou que ele não saiba nem o nome, mas ele acredita que se for determinada a cura dele, ele alcança. Muitas vezes, irmãos, você vai à igreja, você busca a presença do Senhor na tua vida, você recebe instruções do Espírito Santo, da palavra, o Senhor visita o teu coração para as coisas que você precisa fazer, ou daquilo que você pode alcançar, mas as perturbações do dia a dia, as más companhias, os maus conselhos, os seus medos, eles vêm e afundam a tua fé. Amados irmãos, querida irmandade, hoje o Senhor, assim como Paulo enxergou naquele coxo, o Senhor olha do céu para nós e Ele quer ver a nossa fé plena na presença dEle. Queridos irmãos, queridas irmãs, não tem jogo perdido
não tem causa perdida, não tem falência que o Senhor não cure, não tem falência comercial, empresarial, familiar, na saúde, que o Senhor não cure. Mas o Senhor, irmãos, tem poder. O Senhor é dono de todas as coisas. Deus fez os céus, a terra, todos os organismos vivos foram criados por Deus. E o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. E desde o princípio, o Senhor prometeu que aquele que for fiel a Ele prosperará. Irmãos, prosperará. Irmãos, prosperará. Talvez você não tenha entendido. A promessa de Deus que está na tua vida, que está na minha vida, que está na vida do irmão Bruno, que está na vida do filho do irmão Bruno, que está na vida dos meus filhos, dos teus filhos. É a mesma promessa que estava na cabeça de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor prometeu que multiplicaria, que faria deles uma nação poderosa, que se fossem fiéis ao Senhor, o Senhor multiplicaria a descendência deles como a estrela que estão no firmamento, como a areia do mar que não se pode ser contada. As narrativas bíblicas demonstram para nós muito claramente que eles foram homens prósperos, que as famílias deles foram prósperas. De Jacó nasceram as 12 tribos, que tiveram a grande manifestação após a exaltação de José como governador do Egito. José foi fiel ao Senhor, por mais que tenha passado por provações, ele foi próspero, irmãos. Irmãos, Samuel nasceu do ventre estéril. Samuel foi entregue por Ana no templo. Já estava pré-estabelecido que deveria haver uma alternância do sacerdote, porque Eli traiu a confiança confiada por Deus a ele. Ele não foi fiel às leis do Senhor. E quando não há fidelidade, o Senhor troca. Mas a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira. E irmãos, quando houve alternância do poder, Samuel, aquele que nasceu do ventre estéril, aquele que veio da preparação, que nasceu como uma obra de Deus na terra, foi próspero nos caminhos dele. Quando o Senhor permitiu que o povo pudesse ter um rei, que Samuel já avançado em idade, o Senhor não escolheu uma pessoa fraca, não escolheu uma pessoa humilde no sentido de ser omissa. Ele escolheu um jovem que era o mais alto, o mais belo daquele povo, Saul. Saul, já no começo, deu sinais que tinha fraquezas. E depois ele se afastou da comunhão do Espírito de Deus. Aí o Senhor foi lá
no meio da agricultura, colocou os olhos num jovem que era excluído da família, que era excluído dos irmãos, que era rejeitado pelo próprio pai, que não tinha lugar à mesa nos banquetes, porque ele não tinha condições. Então o Senhor pegou daquilo que não tinha condição, transformou num grande guerreiro, colocou ele como rei de Israel, e Davi reinou, e Davi foi próspero. Irmãos, esta é a promessa da palavra. Esta é os fundamentos da graça. O Senhor Jesus veio à terra para anunciar que a salvação se dá não mais pela lei, mas pela graça. E a graça se faz manifesta pelo amor, pela caridade, pela união, pelo falar bem, pelo querer bem, pela fé, pela confiança, pela união, por cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da obra de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus veio, alcançou a toda a humanidade o direito à salvação e alcançou a toda a humanidade a promessa de salvação da alma, mas de sermos prósperos em tudo que fizermos. Mas tem que ter ligação com o Senhor, tem que ter fé nos nossos corações. Aqui nós vimos que Paulo tinha fé para profetizar a cura. Barnabé tinha fé para estar junto a Paulo naquele movimento. E Paulo enxergou que o coxo tinha fé para ser curado. Irmãos, a saúde, a alegria, a união, a prosperidade está nas mãos de Deus e está ao teu favor. Você tem fé para alcançar essa palavra? Você tem fé para ser curado da tua enfermidade? Você tem fé para colocar a mão nos enfermos que há na tua família e profetizar a cura no nome de Jesus? Você tem fé para profetizar para a tua carteira de trabalho, para a porta de emprego que o Senhor deu na tua vida, para o teu casamento, para a tua aliança, para o teu matrimônio, para a tua casa, para o teu curso, para o teu livro, para aquele curso, para um concurso que você quer prestar, para aquele cliente que você precisa ganhar, para aquela porta que precisa se abrir? Você tem fé para profetizar que as portas de tudo que você pedir lhe será concedido? Igreja do Senhor Jesus, você tem fé para profetizar que o leito da enfermidade não mais te pertence e o Senhor restituirá a tua saúde? Ou você está perdendo o teu tempo aqui nesse culto? Irmãos, não tem tempo perdido para quem está diante do Senhor. Nós não estamos aqui com curandeirismo, nós estamos aqui pregando o evangelho genuíno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não anulou as promessas que vieram do passado. Desde a fundação do mundo, há a promessa de prosperidade nos nossos termos. Receba a promessa do Senhor se cumprindo na tua vida. Tenha fé para abençoar, tenha fé para prosperar, tenha fé para alcançar a cura, tenha fé para ser um liberto, tenha fé para ser um sadio, tenha fé para estar em união, tenha fé em Jesus Cristo. O Senhor só promete bênção para aqueles que estão diante do trono dele, para aqueles que são fiéis a ele.
Irmãos, o Senhor tem tanta coisa para te dar e você não tem um glória, e você não tem um aleluia, e você não tem uma frequência aos cultos, e você se afasta dos caminhos do Senhor, e você não tem feito conforme os desígnios do Senhor para a tua vida, aonde tem que ter amor, tem colocado contenda, aonde tem que haver união, tem havido separação, aonde tem que haver porta aberta, você não tem andado diligentemente. Irmãos, pela maneira que temos vivido e que possamos entender, que a nossa mente possa se abrir, que o Senhor tem para nós prosperidade em tudo o que fizermos, mas que possamos estar juntos a Ele, em espírito e em verdade, em comunhão com o Espírito Santo, buscando que o Senhor possa ser zeloso para as nossas vidas, mas que possamos nós ser zelosos com o relacionamento nosso com o Senhor. Para de julgar, irmão. Você julga até quem está dentro da tua casa. Você julga comportamento. Você julga relacionamento, você julga costume, só você está certo, só você que vai alcançar a salvação. Você não vê que isso te afasta dos caminhos da bênção do Senhor? Você não vê que isso daí te afasta do Senhor? Você não vê que isso te leva cada vez mais rápido para a morte, cada vez mais rápido para a derrota? Queridos irmãos, querida irmandade, tenha a tua mente, o teu coração aberto para abraçar, para abençoar, para estar junto. Você não é melhor que ninguém. Você é filho e filha de Deus, carecedor das misericórdias do Senhor, e o Senhor quer te abençoar. Mas o Senhor quer que você esteja ligado ao amor, ligado à esperança da vida eterna para todos. O Senhor Jesus deixou o exemplo, siga Cristo e seja feliz. O Senhor, junto a Ele, tinha coxo, tinha manco, tinha doente, tinha pecador, tinha prostituta. Ele abraçou, curou, limpou, reestruturou a vida dessas pessoas. E o exemplo do Senhor é esse, que sempre haverá esperança, que sempre haverá condição de haver regeneração. Pela tua oração, o Senhor chegará na vida daqueles que precisam ser alcançados. Mas para a tua oração de comunhão, para a tua oração de regeneração, para a tua oração de realinhamento de caminhos, de união familiar, aí você estará ligado em Jesus Cristo. Esteja ligado em Cristo, esteja em comunhão com o Espírito Santo. Tenha fé, como esse homem coxo teve. Tenha a fé, como Paulo e Barnabé tiveram para profetizar a cura daquele homem. Seja firme e fiel ao Senhor. Tenha fé, porque a anunciação é de prosperidade no meio de nós. Não é, irmãos, prosperidade por causa do culto da CCA. Não é prosperidade porque o irmão Bruno está aqui todos os dias, porque o irmão Wayne vem vários cultos por semana, o irmão Rodrigo, por causa dos músicos da CCA. Irmãos, não somos hipócritas. As bênçãos do Senhor sobre nós estão prometidas desde a fundação do mundo. Para isso que o homem foi criado, para o Senhor colocar todas as coisas sob domínio do homem e que o homem pudesse ser próspero, mas fiel a Deus. Coloca-te no caminho dessa palavra e todas as portas estarão abertas para os bons intentos do teu coração. Se essa palavra está te alcançando num leito de enfermidade e você está chorando ao Senhor, que você sempre foi fiel ao Senhor, o Senhor recebe o teu choro, o Senhor recebe o teu lamento. Por um período, o Senhor permitiu a prova na tua vida, mas prepara que você sairá daí com alegria, com vida, com prosperidade, para anunciar que o Senhor chegou no dia da tua
a aflição. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos manda. Continuemos orando um pelos outros, batendo na misericórdia do Senhor, buscando comunhão com o Espírito Santo, e o Senhor prosperará os nossos caminhos. Essa é a palavra que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento pelo culto, pela palavra, vamos buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, a Ti levamos a nossa voz em oração e agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Te levamos a nossa voz, Senhor, em agradecimento pelos hinos entoados, pela oração que deste à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória, pelos anúncios e maiormente pela Tua palavra. Hoje essa palavra, Senhor, a Tua palavra veio como um despertar nas nossas vidas. Permita que possamos crer, que possamos ter fé, colocá-la em prática e vermos o manifestar do Teu poder prosperando os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as realizações, a união da nossa família, a saúde no meio da nossa família, no meio da nossa irmandade, para que em tudo o Teu nome possa ser glorificado por nós também. Isso tudo pedimos com rendimento de graças, na certeza de alcançar, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.